dentro da landmark e de tudo, é exatamente isso que eu estou lidando no marketing digital, né? O trabalho minucioso de conteúdo, de tempo, organização, e é assim, e foi muito bacana essa mentoria que eu criei em grupo, porque trouxe muitas coisas claras que funcionou e que não funcionou. E aí, a partir de agora, eu vou pegar o que não funcionou e vou transformar isso. E o que funcionou, vou melhorar, né? Então, assim, foi muito bom, foi maravilhoso. Foi uma mentoria que eu trouxe sobre os temperamentos, sobre os 4 tipos de temperamentos, dos pais e das crianças, né? Então, assim, como Ele que isso trabalha ainda com choca. Hipócrates, o sanguíneo, colérico? Não. Isso, aham, eu trouxe exatamente a teoria de Hipócrates. E eu trouxe um pouquinho sobre o que o doutor Ítalo Marsala fala também. Hoje uma menina me pediu um link. Milene, eu trabalhei muito com Hipócrates, gratuito. E aí hoje ela me Legal. pediu. Aí eu disse, vai lá na internet, pega a Igreja Boas Novas, porque é ela que tem um link gratuito, né? Eu disse, eu agora sou analista de perfil, especialista, e eu não uso mais Hipócrates. Eu quero um negócio Uhum, pago, né? Um negócio com aham, e tem uma ferramenta que eu tenha mais assertividade. Então, Hipócrates continua sendo, que ele é o primeiro, não tem como negar Hipócrates, né? sim. Hipócrates é Hipócrates, mas só Uhum, que hoje vê a tecnologia, né? E aí, o exato. sistema hoje pago, você tem maior precisão e uma maior assertividade. Então, hoje, Exato. não uso mais o Hipócrates, apesar que eu trabalhei 8 anos com Hipócrates. Legal. Eu não fico assim no foco em cima dele, né? Eu trago o que ele traz, o que o doutor Ítero Marsala também traz, e em cima da educação empática, né? Então, assim, eu trabalho com 3 ferramentas de testes de temperamentos. Na mentoria eu fiz um só, né? Até porque quando no primeiro teste choca muito o resultado com temperamentos iguais ali, aí eu vou para o segundo e terceiro. Mas se você quiser, Inici, fala para essa pessoa, dá o meu contato para ela, porque aí eu converso com ela, ajudo ela também nessa questão, né, dos testes de temperamento. E é isso, Ela não né? O que quer eu. investir, não. Ela quer Ah, entendi. simplesmente. Então Ela quer conheci. simplesmente. Ela estava brincando na internet. Aí ela disse que queria Entendi. simplesmente porque ela tinha uma vez. Eu tenho o teste, mas eu não quis dar. Eu tenho o Sim, link, eu tenho tudo, mas eu não quis dar não sentiu, né? Tá. porque assim, aquela coisa, você hoje está vendendo, que nem eu estou vendendo e como o Tício está vendendo. Nós Uhum. trabalhamos com venda, a gente dá os 30 minutos, a gente dá uma mentoria gratuita para que conheça o nosso trabalho que a gente está vendendo depois. Exato. Então, Uhum. as pessoas já, como era hipócrita, era gratuito, por isso que eu não fiquei. E Sim. assim, gratuito eu ganhei, gratuito eu te dou. Se tem Uhum. gratuito, hipócrita, ninguém tem um formulário pago de Hipócrates. Então, que eu daria, ela vai lá buscar na internet. Então, assim, como eu fui, na época que eu conheci o DISC, que eu não tinha acesso ao DISC, eu fui procurar algo que me invalidasse. Fui, achei Uhum. o teste do temperamento, a Igreja Boas Novas tem. Aí eu achei, eu faço o teste, aí eu tenho devolutiva. Então, a devolutiva, eu vou lá e faço a devolutiva gratuita, tudo gratuito. Mas hoje não me interessa mais. Sim. Se eu Uhum. tenho uma ferramenta paga, Você foi vendo o que foi funcionando para você, né? E onde você foi se aí as pessoas encontrando. querem o quê? Porque quando você tem algo gratuito, você pegou na internet, as pessoas elas não te dão valor. É, Nesse, me dê é aquele teste tenso. lá de que fala dos temperamentos. Como é que vai nunca falar do meu trabalho? Eu estou divulgando na internet que eu sou analista de perfil, se eu for dar os links, Uhum. Uhum. ninguém vai saber quem sou eu. Então, assim, Uhum. teve gente que trocou os nomes, criou um nome diferente, e deu a devolutiva com os nomes diferentes, para poder não dizer que é de Hipócrates, aquela coisa toda, mas é, Acaba é bom servindo. quando cria Hoje mesmo eu peguei na internet um teste de energia masculina e feminina. Eu Ai, que legal. gostei do teste da menina da Uhum. internet. Ela é uma pessoa de renome, ela tem uma pessoa, já tem influência no mercado, ela tem 2 milhões de seguidores, ela está grande, 20 mil alunos
nos cursos dela, e ela já está grande. Aí peguei, mandei para uma equipe para dizer como é que faz essa ferramenta, que eu quero fazer também. Uhum. Quero fazer com o meu nome, com a minha logo, com o meu isso, como é que faz? Então, Sim. estou mandando para o sistema. Então, assim, é muito legal você não usar só o dos outros e usar seu, ganha Uhum. credibilidade, ganha força, Uhum. ganha muita coisa. É Com bem certeza. interessante. Com certeza. Espera aí que alguém está me chamando aqui. É, vai. Pois vamos lá. Eita, peraí, que eu fui botar uma coisa e botei outra. Aquelas coisas de influente. Vai botar um coração, sai uma carinha rindo. Vamos lá. Hoje acabei não, recebi quando a gente estava na aula uma notícia de que uma sobrinha de uma amiga e cliente minha faleceu. Assim, ontem levou uns tiros na perna. Teve um tiroteio e ela foi acertada por engano. Fez cirurgia, estávamos orando por ela e não reagiu. Depois de 24 horas, aí a minha amiga tinha Forte, hein? colocado, minha amiga tinha colocado para mim, Tice, tá estável. Então, o tá estável após 24 horas era algo bom. E Li, estão contando para a Andressa que a Daisy mandou mensagem, não sei se você soube, a sobrinha dela ontem, Menina, você soube? Faleceu eu vi no agora. Instagram dela, Faleceu. que aí eu disse que eu estava orando pela menina com umas Tiroteio. caixinhas. É, Um foi, tiroteio dentro da escola, que coisa mais ridícula. e foi na. E é já uma adulta, né? Não já é um adulto e tudo. E pegou mais as pernas. A cirurgia foi bem complicada. Hoje já tinha mais de 24 horas, né? Que já tinha feito a E vai cirurgia. amputar a perna? Faleceu. Faleceu a menina? Agora, quando a gente estava. Agora há Jesus! pouco eu estava lá no outro Tá. encontro. 3 morreram ontem mesmo, né? Não, faleceu hoje. Não, 3 morreu ontem na mesma hora aquele do tiro. Ah, eu não soube, eu não Foi, vi o morreram Instagram 3 e dela, 8 não. ficaram lá no Foi. hospitalizada. Ela mandou Meu agora, marido que estava às assistindo. 3h47. Às três e Meu, quarenta e sete daí, há pouco tempo, né? E faleceu. E assim, eu sinto, né? Eu sinto muito pela Daisy, e você e eu, que a gente estava mais próxima a ela, né? O quanto ela falou esses dias, quando ela abriu o coração, falou da vida, tudo, né? Contou da irmã, da sobrinha, tudo. E aconteceu uma coisa dessa, né? Então, que Deus a conforte, né? Fortaleça essa família, pena, né? e são os que vão estar aqui, né? Mas vamos lá. Andressa, Li, vamos lá. Para hoje, o que é que vocês esperam aprender hoje? Me falam. Já estou Eu não gravando. tenho filho, então, assim, Para filho, para sobrinho, para cliente, amigo, o que é que você espera? Vamos abrir esse leque aí. eu como filha, né? Eu como Filho, filha, então. eu, eu entendo que é necessário os filhos entender sobre, sobre dinheiro. Eu tenho uma dificuldade hoje, uma crença, justamente por conta disso aí. Por duas coisas, porque eu vim da roça e na roça não tinha dinheiro, né? Não tinha venda, não tinha como pegar dinheiro. Mas a partir do momento que eu tive a oportunidade de pegar dinheiro, eu fui merecedora do dinheiro. O primeiro dinheiro que eu achei eu e minha irmã. Minha mãe olhou, não discriminou. Ela disse: Eu vou comprar roupa para vocês duas. E o de restante bota na poupança. Imagina, quantos anos, né? Eu tenho 48 anos. E comprou roupa para nós. Minha mãe ensinou a gente sempre ter dinheiro, sempre ter sua poupança, ter sempre dinheiro. A gente teria que ser dinheiro. Então, não é uma crença que minha mãe dizia que não tinha dinheiro. Então, ela sempre quisesse que a gente tivesse dinheiro. Meus irmãos também, ela ensinou muito a ter dinheiro e pensar no dia de amanhã. Só que
eu, nas minhas disfunções, eu que não quis entender sobre dinheiro. Sempre foi, não era merecimento, por conta dos abusos, por conta da minha dislexia, por conta de que eu não estava nem aí para o futuro hoje. Então, o hoje me desconfigurou. E quando eu fui entender que eu já era, mas assim, mas mesmo eu empreendendo, que eu empreendo desde meus 15, com 18 eu já abri de fato a esmalteria em público para ter terça. Então, com 18 anos, eu empreendo desde lá, nunca fui CLT. Hoje eu estou com 48 anos, mas eu não tive êxito. Porque eu nunca entendi de fato o que é dinheiro. Então, esse ano, eu acho que o ano passado para cá, caí ficha, mas esse ano, eu muito mais a ficha que eu sou empresária, que eu sou a parceira do meu negócio. Então, assim, cai as fichas no meu temperamento, no meu perfil comportamental, cai as fichas aos poucos. Cair. Então, assim, 25 anos, 20, 30 anos empreendendo, chega dói. Meu Deus, 30 anos empreendendo e não tem sucesso? Por que isso? Porque não entendeu o que é empreendimento, não entendeu o que é. Estava ali vivendo naquela vidinha. Hoje tem, amanhã. Nunca fui rica, mas também nunca quebrei. Então, tem gente que já ganhei não sei quantas e quebrou. Nunca quebrei, também nunca fiquei rica. Então, é esse desafio que é ruim. Agora, eu preciso ser rica. Eu preciso. O que é ser rica para mim? Independente financeira, ter clareza, ter dinheiro investido, ter, quero viajar e eu puder, ser empresária de verdade. Então, a partir de agora, de 40 eu ainda estou com 48, né? 49 só em maio, mas quando eu estiver literalmente vivendo meus 49, eu acredito que eu vou ter meus 50, eu acredito que eu esteja completamente caiu a ficha. 50 anos, pelo menos meio século, né? Essa é, essa é a minha meta, né? Para poder dizer, meu Deus, o E que olha, demorou Andressa, aqui tanto? o histórico familiar dela é de viver muito. O pai dela tem cento e quanto, cento e quanto, e Meu pai tem 108, 108 então anos. tudo é velho. Ela só vai Nasci, estar meu na pai já era metade da velho, então vida. tudo aqui a gente conta por não sei quantos milhões de anos. Ali ela só vai chegar na metade da idade dela, do que ela ainda vai viver. Vai chegar na metade. Imagine. Pois muito bom. Andressa, fala um pouquinho também. O que é que você quer aprender hoje? O que é que você já É, aprendeu? assim, quando se trata de filhos, é uma questão de gerenciar mesmo eles, como eles gerenciar essa questão do dinheiro mesmo, né? Por mais que eu também trabalhe, tá dentro do meu trabalho essa questão dessa parte infantil, da questão do dinheiro de uma forma geral, mas o dinheiro mesmo palpável, né? Em aquela questão até da crença, né? De eu tenho dinheiro palpável para eu comprar uma coisa, para eu comprar um doce, para eu comprar um, né? Então, hoje eu sinto essa dificuldade com meus filhos nesse sentido de armazenar dinheiro, guardar dinheiro, né? Dar um cofrinho para eles e porque eles são assim, tem um cofrinho, passa o sorveteiro na rua, vou pegar minhas moedinhas, vou pegar minhas moedinhas. Mas olha aí, eles estão dizendo, eu vou pegar minhas moedinhas, não estão dizendo, mãe, me dá, estão pegando do deles. Então, Aham. isso aí já tem algo desenvolvido. Sim, sim. Uhum. Porque tem crianças que não gastam as moedinhas delas, né? A maioria, né? Acumuladores, poupadores, e só a mãe. Eu conheço crianças que já não são as crianças, adolescentes, que recebem as mesadas e na hora que quer comprar algo, né, uma roupa, tudo, pede para a mãe. Mãe, compra para mim, mas não mexe no dinheiro deles. E a ideia da mesada, do ensinar, é para que eles tenham a independência, que eles possam realizar os sonhos deles, desde que seja um carrinho. Olha quem está aí, oi, Heitor.
É Heitor, né? Tá grande. Esse é o Heitor. Não, porque o Miguel é pequenininho. Não é Miguel, não. Tá grande é Heitor. Pode ser um carrinho de Hot Wheels. Você gosta, Heitor, do carrinho do Hot Wheels? Tá ouvindo? Ela tá perguntando. Gosto. Gosta? Pronto. Pode ser um carrinho do Hot Wheels, mas eles mesmos conquistarem, eles pegarem o dinheiro deles e comprar um carrinho. Você já comprou algum carrinho para você com seu dinheiro? Você já comprou algum Com seu carrinho dinheiro? com suas moedinhas? Não. Não, né? Eu acho O que que carrinho você não. acha de comprar um Hot Wheels com seu dinheiro? Conta para mim. Ó, o que você acha, Peraí? Ela tá perguntando o que você acha de você ter o dinheiro, você comprar com o seu dinheirinho o carrinho da Hot Wheels. O que Boa você acha? ideia, mas acho que não quero. Boa ideia, mas acho que não quero. Boa ideia, mas vamos ensinar. É isso, assim, no dia a dia que nós podemos despertar, tá? Do mesmo jeito, Elinesse trouxe a ideia dela como filha, que hoje ela, aos 48 anos, ela pode reprogramar essa crença do que ela teve lá. A mãe dela não disse para ela, minha filha, gaste tudo. Ela não disse. Ela mostrou outra coisa, mostrou que dinheiro trazia acesso a outras oportunidades, que dinheiro era bom. Só que com as experiências e vivências, que não vem só do pai e da mãe, às vezes vem de uma pessoa, pai e mãe substituto, uma pessoa muito próxima que ajuda a criar, uma avó, uma tia, alguém pode ter influenciado. Como o Linesi foi para Salvador jovem também, começou a empreender, pode ter tido outras experiências e ela viu outras pessoas que empreendiam, que compravam muito, e ela pode ter aprendido isso com elas, não necessariamente com os pais, tá? E hoje, o que é que eu quero conversar com vocês, né? Sobre o como falar, qual a importância. Pode ser que não seja para os filhos, mas seja para um sobrinho ou para alguém que você tenha a oportunidade de ensinar. Eu sempre gostei de ensinar, mas nunca fui professora. Eu gostei de instruir. E eu fui mãe tarde, fui mãe aos 34. Eu não tinha como ensinar o que eu sabia para meus filhos, mas eu pude contribuir com o que eu sabia para minhas amigas e elas contribuírem na vida dos filhos delas, que eu não sou nem tia ainda. Mas vamos lá. O objetivo hoje é, partindo da premissa de educação financeira deve começar na infância, muito embora poucas escolas tenham educação financeira, o que é que nós podemos fazer com essa informação? Entendendo que ela é fundamental, que vai fazer diferença nas nossas vidas, nós podemos ensinar. E esse ensinar, hoje vai ser um bate-papo, tá? Esse ensinar é assim, as primeiras atividades que nós podemos estimular é pegar, por exemplo, o Heitor e o Miguel, que são os menores, tá, Andressa? E desenhar moeda. Vamos lá, vamos aqui, vamos ensinar a desenhar uma moeda. O que é uma moeda para eles? Olha, aqui nós vamos desenhar uma moeda com uma moeda. Aí desenha um carrinho do lado. Com uma moeda não, mas talvez com, se for de R$1, né? 11 moedas, você compra um Hot Wheels. Aí depois, começa a despertar a questão do desenhar, do visualizar, do realizar sonhos. Que o sonho, ele começa como um sonho, depois a gente vai dando a imagem, como falamos na nossa aula de metas, né? Vai dando uma encorpada, né? Vai dando os detalhes, qual é a cor desse Hot Wheels, vai ser vermelho, vai ser preto, vai ser azul, quantas semanas ele vai demorar para conquistar isso. A criança não entende tempo, né? Semanas, mas você vai dizendo, tá perto, olha, falta pouco, e vai acompanhando com ele. Para quê? Para que eles tenham essa ideia, tá? Aí, num papel, você desenha e pede para pintar, e pode desenhar cédulas também, para ir vindo essa ideia. Depois, a sequência, né? Escolha um momento de tranquilidade, né? Nesse primeiro contato, e sente-se com a criança. Então, sentar no chão, ou na mesa, e ter esse lápis, tudo direitinho, tudo organizado. Vamos ter uma aula. Tá, pode falar, pode abrir. Uma dúvida, por exemplo, é uma questão, igual ele,
o sonho dele é ter a cidade inteira da Hot Wheels City. Então, é legal eu trabalhar isso, e até que ponto que eu não entro numa questão de crença, de limitância, não meu, mas numa questão de trazer sem perceber para ele, de um fato de escassez, por exemplo, sabe? Ai, não tenho dinheiro, eu tenho que juntar para ter, sabe aquela coisa assim? Sem eu trazer as minhas crenças para ele, mas o fato de eu, até que ponto, sabe? Eu ensinar ele a guardar, a sonhar, eu não estou colocando ele também num espaço de escassez. Tá. Então, você vai sempre trazer para ele como o mundo das possibilidades. É igual nós estamos desenvolvendo. Não sei quanto custa uma cidade do Hot Wheels, mais ou menos. É tudo por partes, né? Vem de picado. Eu acredito que, olha, um pequenininho custa 100 mais barato. reais, Tá. um 100 reais, mais barato. E você pode ir construindo com ele, né? Com ele mesmo. Você não vai prometer dizer, a mamãe vai comprar a cidade do Hot Wheels toda. Mas você pode trazer a ideia de construção. É um pedaço de cada vez, filho. Então, a mamãe e o papai, nós vamos... Aí desenha, tá? Desenha esse objetivo dele, desenha esse sonho de uma forma muito lúdica, muito leve. Em nenhum momento você vai dizer que ele não vai conquistar essa cidade do Hot Wheels. Mas em nenhum momento também você pode garantir que vai comprar ela toda. Você vai estimular ele a desenvolver. O que eu fiz esse ano com o João Davi, tá? Eu trazer minha experiência. Ele queria um aniversário do Huggy Huggy. Huggy Huggy é um boneco bem feio, bem feio mesmo. E eu já li que ele era quase diabólico, né? Ele tem umas coisas assim, tem uma musiquinha dele que é bem... Eu não sabia. Até quando eu não sabia, para mim não fazia mal nenhum. Ele desenhava os bonecos e tudo, e queria que tivesse o tema do aniversário dele do Huggy Huggy. O Carlos falou para mim, dias antes, e falou, a gente já sabe que esse boneco não é do bem, né? É um boneco que traz um prejuízo, assim, um dano para as crianças. Então, nós não vamos fazer a festa. E eu já tinha encomendado o bolo, já tinha conversado com ele, né? Já tinha deixado ele escrever o convite, desenhando o Huggy Huggy. E eu não sabia como lidar com isso. Não pelo problema financeiro, porque se mudar um tema não era muita diferença. Mas a questão foi, eu não estava achando nada de decoração desse boneco aqui. Então ia ser algo mais difícil para mim. E também tinha essa questão do Carlos. E o Carlos disse, os pais das crianças não vão gostar. Aí me deu um estalo. Eu estava procurando as coisas, achei o Among. Uhum. E eu comprei as coisas do Among, sem consultar o João. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com ele, perguntei, olha, eu não achei as coisas do Huggy Huggy. Que tal a gente fazer sobre o Among, do tema do Among? E ele aceitou. Então, por que eu estou te dizendo isso? Que pode mudar um pouco esse sonho dele. Você não construiu, não fez, ele não conseguiu comprar a cidade toda, mas ele conseguiu comprar parte da cidade. Então, fortalece no teu filho a conquista. Ele tinha um objetivo e conseguiu conquistar. É legal você trazer isso, que realmente isso daí eu faço até de forma natural, sem perceber você fazendo isso. Veio um insight para mim aqui agora. Eu acho que eu vou fazer um cofrinho, igual você tinha falado uma vez para mim, de 3 cofrinhos, né? O que é agora, o que é mais a longo prazo e um lá na frente. Porque, por exemplo, o Kaique, o sonho dele é aquele computador gamer, sabe? Aquele espetáculo que brilha, com a cadeira que brilha e tudo mais. E ele é autista, então, muito intenso tudo. E eu estou pensando aqui em criar um cofrinho para ele e um para o Heitor, para ele, esse sonho dele do computador, o Heitor da cidade. E eu realmente acredito que eu fazendo isso, eles vão realmente ser só para esse foco. Vou fazer isso. E eles se Legal. comprometem com esse objetivo. Quando não tem,
É igual a questão do sonho, né? Quando você não torna o sonho objetivo, pode se frustrar. Aí a frustração pode acontecer. Ele tinha um sonho, ele queria a cidade, né, do Hot Wheels e não fez nada para que conseguisse. Eu tinha, quando era criança, eu gostava muito da Barbie, então eu queria ter várias coisas da Barbie. E eu fui fazendo por merecer para receber as coisas da Barbie. É mesmo que é quase o mesmo sentido, um comportamento que vai gerar uma recompensa. Não que tudo ele tem que fazer para ter em troca, mas validar os esforços, né? Validar o que eles estão fazendo para conquistar no caminho. Li, tem algo a mais para compartilhar, contribuir? Pode abrir. Hoje estou um ouvinte. Bora lá. Não, mas eu até pensei algo que você já faz, Li. Mas isso serve para as crianças e serve para a gente adultos. Eu lembro que no começo do ano foi ali. Você falou da geladeira, tinha também um objetivo da geladeira, que era mais para o final do ano. Então, nós também podemos fazer. Do mesmo jeito que nós estamos ensinando os nossos filhos, também podemos fazer para nós. Né? Ter esse objetivo claro e... Uhum. Só trazer uma coisinha que é interessante, o Rafael, ele foi muito bacana, assim, ele ter participado daquele dia lá, mesmo militando com as crianças, a correria, e ele não assistiu a primeira aula ainda, mas ele vai assistir. Mas, assim, foi tão bacana, porque ele tá num espaço, assim, a gente tem nossas dívidas, cartão, banco, mas graças a Deus está fluindo as coisas e nós vamos conseguir, colocamos com, né, possibilidade até janeiro de resolver tudo. E aí ele falou essa semana para mim assim, amor, com esse dinheiro aqui, pergunta para a Tiziane o que a gente faz se a gente paga essa dívida ou a gente paga essa outra. A mentoria funciona assim, né? Não? Eu achei muito bacana assim, sabe, vindo dele, questão de limitância, de crenças e tantas coisas, ele ter trazido isso. Eu falei assim, ok, vou falar. E eu não te falei ainda, né? Eu ainda vou te mandar uma mensagem para te falar os detalhes, mas assim, é realmente, e isso é muito impactante mesmo lá na nossa infância, na nossa não, passar isso para os nossos filhos, né? De forma com que a gente ensina, sem focar em como foi minha infância, se eu tive muito ou se eu tive pouco. É separar a minha criança interior, com a nossa criança que está ali, né, presencial. Então, é muito bacana isso, assim. Tem sido muito maravilhoso, assim, cada detalhe. Ó, aí aqui tem dizendo como, sabe? A importância do cofrinho, né? Depois de você fazer os desenhos, ensinar as moedas, o segundo elemento é o cofrinho. Então, ele deve ser... deixa eu saber trazer para cá, peraí. Deve ser apresentado para a criança quando falamos em educação financeira. Atualmente existem cofrinhos de mais variados tamanhos e formatos. Então, levar eles para eles escolherem o cofrinho deles, uma ideia, uma sugestão. A prática de inserir as moedas no cofrinho acaba fixando na mente da criança o aprendizado de que a moeda, chamada de dinheiro, deve ser guardada num lugar fechado, protegido e seguro, um lugar onde seja difícil tirá-la a qualquer momento. Nós, adultos, quando a gente tem o dinheiro na conta, não é muito mais fácil para gastar? É a mesma ideia. Então, se eu estou com um lugar fechado, seguro, eu não vou tirar todo o tempo. Eles vão se fortalecer no objetivo, no que eles querem, que seja a cidade, que seja o computador, e eles vão querer o quê? Acumular, ter mais para colocar lá. Hoje, eu de novo, hoje, nós somos numa pracinha, né? Tudo sair com os dois, viu? Sair com os dois a pé e carrinho. E lá na pracinha, voltando, eu olhei para o chão, tinha uma moeda. Eu, João Davi, olha uma moeda! Aí ele olhou assim, onde, mãe? Eu, aqui, pega. Ele, posso pegar? Eu, pode. Era como se fosse 10 centavos. Mãe, 100 pesos. Eu disse, mas é dinheiro. Porque eu não quero trazer escassez quanto ao valor. Se é 100, se é 500, se é 1.000. 1.000 aqui é R$1, tá? Tem 3 zeros a mais, por isso que a gente lida com essa questão dos zeros.
Então, eu não quero trazer para ele na escassez, para ele pensar, eu só é dinheiro a partir de R$ 10, só é dinheiro a partir de R$ 20. Porque se a gente está ensinando o acumular, o cofrinho, qualquer contribuição, qualquer valor que eu coloque lá, eu estou aumentando. Essa ideia de crescimento é igual conhecimento para a gente, para qualquer uma de nós três que somos mentoras. Todo conhecimento é válido. Às vezes um conhecimento que eu posso, não, mas para que eu vou usar isso? Canva, eu não preciso fazer os meus posts. Mas tem dias que eu preciso não ser dependente de uma pessoa para fazer meu post. E nesse sabe que eu não fazia. E esse ano eu virei a chave de eu sei. Eu não faço os melhores, mas precisar fazer, eu faço. E eu posto. E isso vem de o quê? De conhecimentos que eu adquiri. Como as crianças também podem adquirir esse conhecimento. Tá? Então, protegido num lugar que seja difícil de tirar. O exercício de inserir as moedas na pequena entrada do cofrinho faz com que a criança aprenda, a partir da repetição, o ato e o conceito de poupar. Então, todos nós podemos desenvolver isso. A Natália Arcuri, que é uma pessoa assim, que eu admiro muito, a Nath, ela disse que ela começou a investir aos 8 anos de idade. Você está compartilhando o slide? Oh, não está vendo, não? Aqui não. Aqui para mim está aparecendo só o primeiro. Então, deixa eu voltar aqui, porque algo aconteceu. E eu já sei por quê, porque eu deixei ele para visualização de apresentação depois. Aí ficou na outra. Aí. Então, vamos lá. O exercício, né, de inserir as moedas na pequena entrada faz com que a criança aprenda, a partir da repetição, o conceito de poupar. E se você explicar, se nós explicarmos que as moedas devem permanecer lá dentro até o cofrinho encher, aí ela irá assimilar também a noção de espera e de tempo. Até a questão, né, de não ser imediatista. Não sei se vocês já viram o teste do marshmallow. Se você ficar lá, não comer, depois de tantos minutos, você vai ganhar outro. Então, ensina isso também. E dois conceitos, que são dois conceitos cada vez mais raros nas gerações de hoje em dia. As pessoas não esperam, não querem esperar. Essa questão do tempo. Tempo é escasso? Tempo não é escasso. As mesmas horas que eu tenho, as mesmas 24 horas que eu tenho, vocês têm. E eu morando aqui na Colômbia, eu ainda acho que eu tenho mais horas do que vocês. Por quê? Porque eu acordo no horário daqui, que são 5 horas da manhã, e eu vou dormir muito mais tarde. Então, eu estou muito feliz em ganhar 2 horas. Eu tenho o sentimento que eu ganho 2 horas todos os dias. E essas 2 horas dá para ser mais produtiva. Vou tendo dúvida, vocês me param, porque eu quero que seja muito prático. Não só eu aqui. Então, estimulando os sonhos, como eu já disse, então nós vamos fazer com que essas crianças estimulem sonhos. E se não for criança, adultos, Linesi, que você, adulta, seja estimulada a realizar seus sonhos. Que não tenha impedimentos. Tícia, mas eu vou esperar juntar para comprar à vista? Mas é 2 mil, é 3 mil reais. Sim. Você já fez isso esse ano algumas vezes para outras coisas. E você pode fazer de novo. Eu posso, Andressa pode, todos nós podemos. Então, depois que a criança aprende a cuidar do seu cofrinho e passa a depositar as moedas lá dentro, é chegada a hora de dar sentido ao ato de poupar. E neste momento estou falando dos sonhos. Eu falaria dos sonhos antes, tá? Eu não falaria depois de juntar o dinheiro. Por quê? Nosso cérebro, ele entende que se eu tiver um motivador muito forte, eu vou conseguir conquistar mais rápido. Vocês concordam comigo? Então, o motivador seria o computador, a cidade do Hot Wheels ou algo para o Miguel, que eu não sei ainda o que é que o Miguel gosta, mas nós vamos... Tudo que é animalzinho. Pronto. O dinossauro, o bichinho, pronto. Os animais. Então, que ele também possa, com um cofrinho menor, juntar as moedinhas dele e comprar os animaizinhos, para ele entender. Então, devemos estimular desde cedo os pequenos a sonhar,
A prática que na vida adulta, em muitos casos, parece estar em segundo plano. Porém, na infância, eles são a mola condutora da percepção do mundo aos olhos das crianças. Eu sempre sonhei muito e eu sempre realizei meus sonhos. Talvez, se eu não tivesse realizado, eu podia ter me frustrado. Poderia, em algum momento, dizer, não, para que adianta sonhar se eu não vou realizar, se eu não tenho um pai para me dar? Até os 11, até os 10 anos, 10 anos e meio, eu tinha pai. E meu pai realizava os meus sonhos. Ou me ajudava com mesada e tudo. Ele foi ótimo para mim, nesse sentido. O que eu falo hoje para fazer com as crianças, meu pai fez comigo. Meu pai me estimulava, eu ajudava em casa, eu recebia mesada por merecimento, eu tirava notas e também era reconhecida. Então, todas essas coisas me fortaleceram, até muito nessa crença de merecimento, de eu achar eu sou merecedora de muito, não é de pouco não, de muitas coisas. E eu nunca me limitei por questão financeira, de achar que tal lugar não era para mim, tal curso não era para mim, porque eu não tinha o dinheiro naquele momento. Eu podia não ter naquele momento, mas eu iria fazer por onde para conseguir. E essa semana foi onde que eu disse para o Carlos, eu disse, olha, eu estou com uns probleminhas aqui, estou resolvendo. E eu falei para ele, tudo que eu quero eu consigo. É forte dizer tudo que eu quero eu consigo, que parece uma menina mimada, como eu reconheço que eu fui em muitos momentos. Mas, ao mesmo tempo, é a fórmula ganhadora, né, Andressa? É a fórmula que eu criei para mim, de me fortalecer e de não me vitimizar, por ter algo que seja um pouco mais difícil para mim, mas não impossível. Vai para a música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, e toda a coragem, toda a força, disposição, e eu sou capaz. Isso nós podemos colocar, né, desenvolver nas crianças e podemos fazer com que elas acreditem nos sonhos delas, que elas deem forma para esses sonhos. Então, muitos dos sonhos eram fantasiosos, como ir na Terra do Nunca, ou falar com fadas, né? E coisas que a gente pode ter contado na nossa infância, ou ter ouvido, porém, elas terão também os desejos reais. E com esses nós poderemos trabalhar. Ter uma bicicleta. Eu lembro como foi minha bicicleta. Minha bicicleta foi suada. Olha, na semana, meu pai faleceu na semana, na outra semana ele tinha me prometido que ia me dar a bicicleta. Isso foi duro para mim, porque meu pai faleceu e agora, eu como criança, como menina, eu pensava, e agora quem que vai me dar minha bicicleta? 6 meses depois eu ganhei minha bicicleta, rosa, grande, com cestinha. Tinha cestinha. Uhum. Era grande de adulto, mas tinha cestinha. Minha mãe realizou isso. Ela fez, assim, ela me contribuiu com isso, né? Me fez feliz, pronto, é a palavra aí. Uma boneca, um skate, ou mesmo fazer uma viagem em família, uma viagem romântica ali nesse você e o Rubens. Uma viagem, gente. Então, uhul! Vamos lá. O importante é estabelecer, né, em nossas cabeças, eu não vou falar só da criança, não, nas nossas cabeças, uma associação entre o ato de juntar, de poupar, e a conquista de um objetivo concreto, sonhando que, na maioria dos casos, pode ser um brinquedo, no caso da criança. Ó. Essa criança com um catavento na mão linda, pode ser um catavento, às vezes a criança quer algo tão pequeno, e nós nem sabemos. Apenas, às vezes, está estressado demais, pai e mãe ocupados. Não, menino, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não posso fazer isso. E às vezes é para criar, é sentar ali no chão e desenhar. O João Davi me chama para desenhar com ele. Não é para comprar. É para desenhar. A questão do dinheiro essa semana ele, mãe, me dá 20 mil, me dá 20 mil, me dá 20 mil, porque ele viu 20 mil na minha bolsa. Aí eu, para que 20 mil? Mãe, eu quero 20 mil para comprar o helado Drácula.
O lá do Drácula, eu já falei para a Andressa, custa 3 mil. Ele queria 20. Aí eu disse, você vai comprar quase 7 helados. Não dá. Assim, não vai. Mas é não trazer a escassez, nem para a nossa vida, nem para a vida dos nossos filhos. Quando um pai e uma mãe dizem eu não tenho, realmente você não vai ter. Você está trazendo na comunicação a escassez de não ter. Então, como adulto, hoje eu falo aqui para vocês, vamos fortalecer o eu sou financeiro. Eu sou rica, eu sou próxima, eu sou abundante, eu sou determinada, eu sou focada, eu sou empreendedora. Depois eu faço o que é que vocês realizam, né? Eu faço mentorias, eu vendo, o vender eu faço, né? Eu vendo para muitos clientes. Outra coisa, o meu ticket é alto, então você faz também, né? O preço, o valor que eu cobro é um valor que eu mereço, e eu tenho, né? Eu tenho prosperidade, eu tenho abundância, eu tenho uma boa casa, eu tenho planejamento financeiro, eu sou dona das minhas finanças, eu sou, né? E eu tenho planos, eu tenho investimentos, eu tenho renda passiva. O que é renda passiva? É quando o dinheiro está trabalhando para você, você não precisa trabalhar. É aquele investimento em imóveis, em criptomoedas, que nós temos já, criptomoedas, já somos investidoras. Essa semana não sei quanto está, nós vamos perguntar para na próxima para a Dariane, né? Dariane, quanto estão nossos investimentos. Vamos acompanhar. Quem cuida do dinheiro tem mais possibilidades, né? Mais probabilidade de crescer mais. Quem não cuida é igual uma plantinha. Eu estou aguando, eu estou regando ela todo dia, ela vai crescer melhor do que se eu deixar a planta lá. Eu nunca disse que cuidava de planta. Então, as poucas plantas que eu tive, eu esquecia de colocar água. O que que acontecia? A planta morria. Aí eu cheguei, assim, eu desenvolvi uma crença de que eu não sou capaz de cuidar de uma planta. E realmente, assim, quando eu dizia que eu não era capaz, eu não cuidava. Aí, antes de vir para cá, estávamos com a planta e a planta estava ficando bonita, linda, estava num vaso grande. Por quê? Porque começamos a cuidar. E eu entendi que eu sou capaz de cuidar de uma planta também. Dinheiro é a mesma coisa. Os 3 cofrinhos para os 3 sonhos. É o que eu te falei, Andressa, que você já antecipou. 3 cofrinhos para 3 sonhos. Então, curto prazo, médio prazo, longo prazo. O tamanho dos cofrinhos precisa ser diferente, já que é longo prazo, eu vou guardar por mais tempo, então posso ter um cofrinho maior? Pode. Como pode ter aquele cofrinho que só tira o dinheiro se quebrar. Sabe aquele, assim, louça, né, que chama, tudo fica bem pesadão e tem que quebrar. Então, esses as crianças não vão pedir para tirar antes. Eles vão entender que tem que esperar. Então, quando a criança tiver incorporado o hábito de depositar as moedas, que ganha seu cofrinho, posteriormente tiver isso nos seus próprios olhos, que depois de certo tempo, elas vão realizar os sonhos, tá? Aí conversa com ela, pede para ela fechar os olhos, para ela visualizar. Aí é a questão do desenho, que eu falei no começo, e se visualizar já realizando. Quando a criança se visualiza já lá, com aquele computador, ou com aquela cidade do Hot Wheels, ou com aqueles animais, elas já vão ter aquele gostinho de eu já vivenciei, eu já cheguei lá, agora eu já sei qual é a sensação e eu quero voltar para lá. Tá? Então, uma aula sobre juros, eu vou ensinar sobre juros para crianças aos poucos, que é a questão do rendimento. Quanto mais ele guarda, não o cofrinho não vai fazer o milagre, né? Não vai fazer a fórmula dos juros compostos, o cofrinho não. Mas depois vocês podem tirar, né, assim, do cofrinho e ir para uma poupança. A poupança rende pouco, rende, mas rende algo, ou da poupança para o CDB. Poupança não, do cofrinho para o CDB, que o CDB vai render quase 14% ao ano. Eles não sabem o que é isso. Aí vocês vão dizer, olha, a mamãe vai guardar o dinheiro onde vai ganhar mais. Tá? Então, vai explicar de forma assim, muito simples.
Então, você pode explicar ao guardar o dinheiro, o processo que acelera, quando está rendendo na caderneta de poupança, eles não sabem o que é. Talvez o pai, por ser mais velho, né, você consiga explicar, ele vai entender mais fácil, os outros não. Então, os outros você deixa no cofrinho e depois faz essa transição. E veja uma forma de fazê-los entender quando você deixa o seu dinheiro em um cofrinho, nada acontece, como eu disse, né? Vai continuar lá só as moedinhas que eles colocarem. E no banco, não. No banco vai ter um rendimento diferente. Quando a criança compreende, né, a diferença e que vai ganhar um pouco a mais, ela vai querer ganhar um pouco a mais. Aí você vai fazer essa troca. Então, as lições em família. Falem em família sobre finanças, falem dessa ideia de realizações, contem que vocês já realizaram os sonhos de vocês. Então, Lineci, Rubem, vocês podem conversar, né, como casal e falar dos sonhos que vocês já realizaram na vida. Desde que você começou a empreender e ir lá com 18 anos até hoje, como você disse, você nunca quebrou. Nunca foi rica, mas nunca quebrou. Mas se você fizer uma lista de sonhos realizados, eu acredito que é bem grande. Então, você pode conversar com ele hoje, né, ou mais tarde, sobre isso, dos sonhos que vocês já realizaram. Se lembrar de sonhos de infância também, fortalece o relacionamento, fortalece a conversa de vocês. Ele já foi diferente. A cultura dele foi diferente. Ele sempre foi empresário grande. O pai dele aí já quebrou. O pai dele já quebrou. Ele tinha um filho e era tudo na mão do filho. O filho, com 7 anos, já estava na empresa. Com 10 já demitia e demitia. Com 15 ele resolvia tudo no banco. O irmão dele do Outro meio. irmão, tá. Outro irmão. E Rubens, por ser o caçula, ele viveu aquele dinheiro todo, a empresa de influência, aquela empresa grande, que todos procuram. É o contrário meu. Então, para ele, dinheiro na infância dele, ele viu bastante. Hoje, depois que quebrou, então é diferente alguém que quebra o dinheiro, né? Uma pessoa que. E até, não sei se ele fala com você sobre isso, até ouvir dele qual o sentimento de já ter quebrado. Não foi ele que quebrou, mas a família ter quebrado. Ele já teve muito e hoje não é que ele não tem, mas o padrão é inferior ao que ele já teve. Então, como que ele se adaptou? E hoje o processo de adaptação precisou adaptar, porque o irmão, depois que fez tudo isso, que quebrou 3 vezes, o pai colocava, em vez de quebrar e pegar uma grana e limpar o nome, não. O pai trocava de nome de família, trocava de um para o outro. Ah, quebrou, bota o nome do outro. Quebrou, bota o nome do outro. Aí quebrou pela 3ª vez, bota o nome de Rubens e da mãe. E quebrou de novo. Não era quem ficava com o nome que administrava, era o mesmo que quebrou o primeiro que ele continuava administrando. E existem casos que a gente já escutou, né? Donald Trump, Geraldo Rufino, que eu gosto de trazer eles dois, porque são casos, pessoas que já quebraram várias vezes, mas elas quebraram e depois elas conseguiram reconstruir. E tem gente que não, que quebra e por teimosia ou por crenças mesmo, né? Acha que não, eu quebrei, mas não traz a autorresponsabilidade, não traz a responsabilidade para ela. Eu quebrei porque eu fui inconsequente em algumas atitudes que não foram boas. Não estou falando a pessoa, a atitude. Eu tive algumas atitudes que não foram boas. E hoje eu aprendi. Mesmo. E hoje eu aprendi e não vou mais fazer isso. Não. Quebra, e do mesmo jeito que quebrou, pensa que da mesma forma que está, vai fazer de novo e que vai dar jeito. Não. É aquela história. Como que eu vou ter resultados diferentes se eu estou agindo igual? Se eu estou tendo as mesmas atitudes. Eu só vou ter resultados diferentes quando eu transformar. Quando eu fizer algo diferente que gere uma transformação, que gere uma consciência, né? Gera uma consciência, depois uma ação. Senão, vai ter vários laranjas, como você falou, muda o nome, eu pensei na laranja, né? Vai ter várias pessoas entregando um nome e não sendo as responsáveis por esse insucesso. Não são elas. Como você disse, foi a mesma pessoa que quebrou a primeira vez e não aprendeu e continuou insistindo da mesma forma.
e depois ele vai e se mata. Se matou? Ele não consegue mais Ah. ser o que ele tinha vários transtornos mentais, e a família não sabia, mas não queria acreditar. Só acreditou mesmo depois que ele se matou. Até, ó, eu acho que é bem Acontece isso importante, muito com empresas, né? é bem Fulano não deu conta importante que ele da trazer dívida, se isso. matou. É bem importante trazer isso também, assim, tem a ver com o desenvolvimento e tudo, porque isso pode gerar, uma disfunção, pode ser uma disfunção e tudo, mas eu entendo também, Li, em relação a relacionamentos, tem pessoas que só vivem relacionamentos tóxicos. Ela termina um casamento, sai de um casamento, busca outro e é tóxico. Tóxico. É a mesma questão de Da quebrar. empresa, eu também percebo a mesma coisa. É a mesma coisa, muda as áreas, mas é a mesma pessoa, né? A pessoa ela tem um padrão. Muda o comportamento, não reconhece que é tóxico, não reconhece onde foi que errou, não consegue ver porque é do transtorno mental. Exatamente. Mental, psíquico. Uhum. E como podemos fazer, né? E nós hoje, com esse conhecimento, o que é que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que a gente mais ama, né? Pode ser pais, pode ser os filhos. Como fazer? Precisamos trabalhar para fortalecer essas pessoas, fortalecer as crenças de você pode errar, posso, mas continuar no erro pode gerar um problema. Eu erro uma vez, duas vezes, aí vou lá, reconheço, me oriento, busco ajuda. Eu tô passando por uma mentoria com o Lineci. Ah, por que que eu estou passando por uma mentoria se eu tenho ferramentas? Porque eu acredito que eu posso melhorar também com a ajuda de outras pessoas, não só eu conhecendo as ferramentas. Eu conheço as ferramentas, eu posso aplicar em mim? Posso. Mas uma outra pessoa experiente, tudo aplicando em mim, é outra forma de resultado. É outro resultado que eu vou ter. Então, sempre podemos tirar esses aprendizados, né, de o que é que eu errei, o que eu errei não, o que é que não está bem, né? O que é que não funciona, como a Andressa falou, o que é que não está funcionando hoje, que eu quero que funcione. Então, eu quero que funcione a minha forma de lidar com o dinheiro. E como foi sua forma? Aí precisamos trazer a experiência, né, de infância ou da vida adulta para poder criar um novo caminho. Esse novo caminho, ele vai ser diferente. Ele não vai ser o mesmo. Para que eu não quebre. Se eu já quebrei, para que eu não quebre, eu preciso fazer algo. E muitas vezes está no ponto cego. Ah, o ponto cego, eu não sei ainda o que é que eu preciso aprender. Mas será que o que eu preciso aprender não é passar por um processo que eu ainda não passei? Só vou saber se eu passar. É um ponto cego. Eu não sei como sei. Esse é o maior desafio, né? Quando você sabe que não sabe e não sabe onde achar. Porque você vê hoje, o mercado hoje tem muitas empresas. Muita. Vende hoje, tem muito. E todo mundo promete que você vai virar a chave. E a questão, uma questão do que eu vi, o meu lançador disse para mim, tá? Ticiane, você tem que fazer algo incrível, porque você está concorrendo com o Thiago Nigro, com Natália Arcuri, tá, com aquele Thiago Brunet, que também fala de finanças. São grandes nomes, grandes pessoas que Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi, que tem um cenário incrível, com o Robert Kiyosaki, que faz o livro de finanças, né? Que tem um cenário incrível, que tem um conteúdo espetacular. E será que as pessoas vão se conectar com você? Será que as pessoas vão comprar de você com você no início? Ele me falou isso. O que é que eu fiz com isso? Eu não usei isso como limitador para mim, de que eu estou como mentora financeira, eu não tenho o resultado deles ainda e por isso eu vou parar. Porque quando eu estiver no nível deles, na autoridade deles, eu vou começar. Não. Nunca vai chegar se você não começar. Exato. O que me veio na mente? Eles não começaram grandes. Eu busquei ouvir a história da Natália. Eu conheço a história da Natália. Eu tenho o livro do Gustavo Cerbasi desde 2007. Lá em 2007, no ano que eu casei, o primeiro casamento, eu ganhei esse livro. E são pessoas que cresceram, mas eles cresceram
aos poucos e foram se desenvolvendo. Então, isso eu criei para mim. Não é o que as pessoas falam de mim, é o que eu posso fazer dentro da minha experiência, do que eu me comprometo, né? Com as minhas habilidades. E hoje eu tenho um orgulho de dizer, eu tenho 22 anos de experiência. Eu posso não ser famosa, não ter o resultado financeiro que eles têm, mas eu tenho um caminho, eu tenho algo forte, uma E tem gente estrada. que não vai conectar com Gustavo Cerbasi, não Isso vai também. conectar com Arcuri, vai conectar com você. E vai se sentir mais. Essa semana uma coach não chegou para a gente e perguntou, eu quero uma pessoa mais simples. Ah, tem fulano de tal, mas não me conectei porque ela está grande. Eu quero menor, de que outra? Ah, já está muito grande, eu quero uma menor ainda. Ah, minha irmã, menor de que essa eu não conheço, não. Às vezes, a pessoa quer mesmo alguém que Vídeo esteja de qualidade. começando. Mas até esse que está começando, às vezes, vai limitar você, e você, às vezes, vai estar mais, e vai confundir você do mesmo jeito. Então, eu vejo você grande. A gente tem uma experiência da Lu, né? Que ela olhou, tinha outra mentora no grupo, mas eu disse, vá para Tice, aí tava, eu tinha experiência com Tice, a outra tinha com Tice, todo com Tice, eu vou procurar Tice, eu disse, procure Tice. Aí ela procurou Tice e deu uma virada na chave. Então, assim, eu acho que quando você convive, você conhece a história da pessoa, mas conhece a pessoa, eu acho que conecta mais. Não, eu conheço Ticiane, eu não conheço Gustavo. Gustavo já veio há 300 milhões de anos, mas Tice veio agora. E ela tem uma experiência de tete a tete ali. É muito mais fácil conectar com você que alguém que esteja lá na frente. Eu acho melhor. Aí eu quis trazer isso, assim, porque é o que nós ouvimos. E algumas pessoas, né, ouvem isso e se paralisam. Não, ele está falando isso, eu não sou grande. Né? Se eu poderia pensar isso, né? Eu não sou grande. E vinha muito essa voz, né, dele, né? Vinha através dele, de melhorar cenário, de ir para outros lugares, de sempre trocar de roupa, não fazer o vídeo com a mesma roupa. E eu, peraí, eu estou grávida, eu tô num momento meu, assim, que eu quero desacelerar. E eu estou produzindo dentro do que eu acredito que Você pode. esteja funcionando. Eu nem falo do pode, assim, no que estava funcionando para mim, eu fiz muitos vídeos, gente. A Linessy sabe. Eu postava 2 vídeos por dia. Com a mesma roupa? Sim, com a mesma roupa. Não ia trocar roupa, não. No mesmo dia, a mesma roupa. E eu fiz. Hoje eu estou fazendo menos, porque hoje eu já estou mais relaxada. Eu cumpri essa etapa por mim, né? Assim, não fiquei completa com essa etapa. E cresci bastante no que eu queria. E voltando aqui para nossas crianças, nosso poupar, nosso desenvolver, então é importante que os pais acompanhem o gesto de poupar de seus filhos e os estimulem, principalmente a ter disciplina. A ter disciplina, quantos adultos nós não escutamos dizendo, eu quero ter disciplina? Eu quero ter disciplina. Diz, eu não tenho disciplina para atividade física, eu não tenho disciplina para comer bem, eu não tenho disciplina para começar e ir até o fim de algumas atividades. E nós vamos ensinar isso para as crianças, para elas se animarem, não apenas na primeira semana, e desistirem, mas continuarem isso. Peraí, que eu passei. Lições em família. Agora, para a gente refletir juntas. Por que o dinheiro existe? O que é que vocês me dizem? Por que o dinheiro existe? E aqui não tem uma resposta certa, não. Cada um vai ter a sua experiência de falar. Controle de poder, talvez. O que mais, Li? Por que o dinheiro existe? O dinheiro existe para mover o mundo, né? Eu acho que sem dinheiro, eu acho que não move. É uma energia muito real. É uma energia que ninguém consegue. É uma energia palpável, né? Você consegue pegar. Então, é algo que é real, ela é real, ela precisa circular, ela precisa viver, ela passa de gerações a gerações.
biblicamente falando, Jesus ele só não quis que o povo ficasse vivendo como o Deus, mas é um Deus muito forte, o Deus do dinheiro, né? O meu sem dinheiro eu não vivo, não, eu vivo sem dinheiro. E quando a gente está empreendendo, a gente percebe que é uma energia, se você não tiver controle, tem um desequilíbrio emocional. E eu acredito que se Deus está no projeto e Deus quer que a gente seja rica, Deus quer que a gente prospere, Ele é o dono do ouro e da prata, mas com muita sabedoria para que isso flua para ajudar pessoas. Sem dinheiro você não consegue fluir, não pode ajudar ninguém, se sente muito, né? Como é que um duro ajuda o outro? Não tem como. Até para dar conhecimento, ninguém busca conhecimento de um duro. Vai? Não vai. Não. E até trazendo para os nossos trabalhos, né, nossos serviços das três aqui, três mentoras, quando nós bonificamos, damos uma mentoria gratuita, muitas vezes as pessoas não dão valor, não vão até o fim, não tem um comprometimento de horário, não tem um comprometimento do processo. Então, tá aí, né? Nem a gente presenteando, bonificando, muitas vezes as pessoas não estão comprometidas, elas não querem, preferem pagar. Eu falei para a Lina, para a Lineci, que tem uma pessoa que chegou para mim e disse que não ia poder estar na mentoria, na imersão sabedoria de casais, mas ela queria muito o bônus que a Lineci vai nos dar. E elas que pagavam pelo bônus. E muitas vezes eu vejo as pessoas recebendo bônus e não assistindo bônus. Então, por que virou uma chave? Assim, eu pago, porque gerou interesse. Então, precisamos ter um interesse. E dinheiro também é por isso, por interesse, né? Nós temos um interesse no dinheiro, na moeda, para realizar algo. Ninguém vai querer ter dinheiro por ter dinheiro. Eu quero ter dinheiro só por acumular, assim. É muito raro. Sempre tem um propósito, algo por trás. Nem que seja assim, eu quero comprar aquele carro para que aquela pessoa que eu não gosto veja que eu tenho um carro, mas alguma intenção ela tem. Aqui não é o melhor, mas é uma intenção. E dinheiro na mão, qual a melhor forma de introduzir o dinheiro na vida das crianças? Que a gente falou agora há pouco, né? Ensinar para que elas aprendam que uma moeda, o que que compra uma moeda, o que que compra uma Eu cédula, penso que né? Cadê? tem a questão do dinheiro palpável, que entra a questão do cofrinho, dos sonhos, e tem a questão das crenças também, né? A questão de abrir a geladeira, eu tenho 2 Yakult, né? E aí, se eu tomar tudo de uma vez, eu já vou ficar sem, eu não vou ter amanhã. Então, o que isso é para a criança? Como que isso, na verdade, sendo mãe, como que eu, enquanto mãe, levo isso para ele, né? Então, Nunca e tudo, dizer, né? nunca Tudo dizer é assim, não dinheiro. tem, nunca dizer não tem. Uhum. Ontem, essa semana tá assim, todos os dias o Carlos traz um pouco de coisa. Quando ele chega, ele traz algo do supermercado. Ele não está trazendo tudo de uma vez, está trazendo aos poucos. O que o João Davi criou na mente dele? Sempre quando o papai chega do trabalho, ele traz algo. Isso é bom? É. Não é escassez, né? Toda vez que o papai chega do trabalho, traz algo. Se um dia o papai não trouxer, o que é que o papai vai dizer? O papai não pode dizer, não trouxe hoje porque eu não tenho dinheiro. Porque ele já está acostumado que o papai vai trazer algo para ele. Ontem trouxe cereal, trouxe coisas que ele não estava comendo esses dias. E trouxe ontem. Trouxe 3 tipos de cereal. Mas no dia que eu não tiver o cereal, no dia que eu não tiver o iogurte, vou dizer para ele não tem nada em casa? Não. Vamos criar. Ah, vamos lá. Eu sei que ele gosta de mingau, de aveia. Então eu pego, olho para ele, João, que tal a gente tomar mingau de aveia? Porque eu já sei que é o que tem. Eu vou focar no que tem. Eu não vou focar no que não tem. Ou, como ele disse, mamãe, faz pipoca? Eu tenho milho de pipoca. Fazer pipoca é legal. Vou fazer pipoca. O Yakult só tem 2. Em vez de dar
São 3 filhos, né? Em vez de você dar um para cada, coloca o Yakult numa vasilhinha única e os 3 tomam. Eles... Ai, meu Deus, estão gritando aqui. Eles não vão entender que um ficou sem, porque você vai colocar para união. É um potinho com os 2. Como quando a gente faz esse pote de pipoca, que pode ser o pote de pipoca e todos pegar essa pipoca do potão, essa ideia. Nunca trazer Mas que da ele é um limitação. autista, ele aceita tomar no mesmo copo que todo mundo? Ou ele quer o dele sozinho? Exato, é. Tudo é o dele, a cor dele, o Então modelo seria, No então já que mundo tem os dele, na dois, opinião dele, né? dele. Ele é algo bacana para assim ele. que eu tenho que trazer. Eu entro no mundo No dele, mundo no dele, não espaço dele. ele entra no seu mundo. Eu sou, exatamente, eu sou para ele o que ele precisa que eu seja, né? Então, assim, por isso que a Ele questão, por fala, exemplo, fala. E ele é surdo parcial também, Ele é né? muito Eu tô inteligente, ocupada agora, Heitor. ele é super inteligente, Lenice. Com 5 Ele anos, ele é, formatava computador, com 5 anos de idade. exato. Então, assim, a questão, por exemplo, do cofre, se eu colocar para ele um cofrinho pela questão do computador, eu tenho certeza que ele vai fixar e ele vai ficar, e ele vai ser fiel ali, aquela mesada toda semana ou mensal, seja o que for que a gente criar para ele, Ele vai é mover as aquilo. pessoas, ele vai mover Tá? as pessoas a ajudar ele a Porque a construir. questão dele, assim, é total integridade, sabe? É o que fala. Então, eu acho lindo o tem. comportamento dos autistas. Eu já Sim, assisto várias séries aqui. é, é desafiador, sabe? A questão das Para os crises, pais são desafiadores, mas o quem está de fora tratamento. acha muito engraçado. Sim, sim, o jeito que eles são, com certeza. Ele é youtuber, ele tem o canal dele já há quanto tempo, Andressa? 3 Inclusive, anos? eu acho que inclusive o canal dele, ele fala que quando ele tiver a quantidade de pessoas, é para monetizar, ele usa esse termo, para monetizar e ele comprar o computador gamer dele. Então, assim, ele usa o cofre dele, é o Ele já canal tem do quantos YouTube. seguidores? Ele 280 tem e pouco, né? 286, se não me engano. 286. É que aí vai de acordo com o hiperfoco dele, né? Quando tem mês que ele tá em uma hipersensibilidade muito grande com outras coisas, o hiperfoco, então ele deixa de fazer Desvia o foco. vídeos, ele deixa de focar no YouTube. E aí, quando ele volta para isso, ele posta, e aí ele ganha 10 seguidores, 20, e aquela coisa, ele pula, ele vibra. É incrível, é Ah, é sensacional. lindo. Ele ensinou o João Davi a abrir um canal para ele. O João Davi abriu o canal, foi ele que ensinou, cara. Ele Imagine, com ensinou. 5 anos. É. A gente com 40 tem o maior desafio. É. Vamos lá. Ó, diagnóstico e orçamento. Então, precisamos saber, para realizar esse sonho, qual o valor, né? Qual o valor do computador, qual o valor da pista, né? Ou da cidade, para que saiba quanto que vai precisar, em quanto tempo. Essencial e supérfluo. Nós podemos trabalhar isso em família também. O que é essencial e o que é supérfluo. Pai, mãe conversando, ou marido e mulher, né, Li? Vocês dois conversando, se alinhando o que é importante para vocês, né, nesse relacionamento. Porque o que é essencial para mim pode ser supérfluo para o Carlos, ou vice-versa. O Carlos, quando comprou o supérfluo dele, ele não conversa comigo. Eu me sinto traída, porque ele comprou e não falou. Mas eu também entendo que talvez ele não fale porque eu vá frear ele, vai dizer, não, compra agora não. E ele vai e compra. Tá? Então, tivemos muitos conflitos esse ano, não por não saber o que é essencial e supérfluo, mas por ele não estar tendo a renda dele, não estar desempenhando o trabalho dele, e isso gerou comportamentos de escassez também, né, em relação a ele, porque ele não podia. Mas é um casal, não é um dinheiro só? O nosso dinheiro é único, mas ele não gosta de depender e de ficar pedindo. Tá? Eu acredito que ninguém gosta, nem o homem nem a mulher, na questão do sexo, né? Nós gostamos de ter as nossas escolhas.
A diferença Vai depender muito do comportamento, do temperamento, né, da esposa, né? é Por exemplo, eu tenho um a forma, temperamento né? que eu sei que meu marido, ele está estudando, está fazendo psicologia, e sei que ele não pode trabalhar. Sim, porque se ele tiver qualquer conta no banco, o governo pega. Então, ele vive de aluguéis da empresa, da própria família que tem os aluguéis. Mas ele quer uma grana maior. Às vezes ele faz até mais do que eu no mês. Mas, assim, ele não tem meia vergonha nenhuma. Ele me dá dinheiro aí. Amor, você é uma mulher rica, porque eu fico falando todo dia que eu sou rica, que eu sou rica, que eu sou rica. E aí, eu não tenho problema nenhum. Ah, me dá aí. Porque eu sei, ele sabe que eu tenho uma empresa e ele tem outro trabalho. Ele tem as rendas, ele está fazendo faculdade. Então, aqui é muito. Ah, o dinheiro é um só. Maturidade, né? O É dinheiro é um maturidade. só. Porém, tem leveza do que é meu, do que é dele. Isso é muito bom para o casal. Porque eu tenho um casal, e, por exemplo, os dois trabalham na mesma empresa e ganham muito bem. E ela precisava fazer um serviço estético. Eu disse: olha, você vai precisar fazer 6 meses. E ela, mas vou falar com o contador, com o meu marido, né? O marido achou assim caro, depois ele viu que era investimento e deu. Mas ela trabalha. O dinheiro é dela, mas ela não diz assim: olha, o dinheiro é meu, eu vou comprar. Não. Ele vai dizer se pode ou não pode. Então, tem casais que trabalham assim. Mas eu não, se eu precisar de qualquer coisa para aqui para o meu serviço, para mim, eu não vou pedir arrugas. Você toma uma decisão e faz, né? Eu tomo minha decisão, porque eu sei o que é legal para mim e eu sei que eu não estou saindo do orçamento familiar. A importância de ter orçamento é isso. Quando você tem um orçamento, você consegue ter alguns gastos fora desse orçamento, né? Não digo assim, você está gastando a mais, mas eu estou dizendo assim, você consegue investir, mesmo não sendo no orçamento mensal, né? Você consegue investir em outras áreas, porque você tem um orçamento familiar e você sabe o que comporta. Comporta ou não no meu orçamento? Ah, comporta sim. Eu vou, durante 3 meses, deixar esse dinheiro reservado para fazer um treinamento, quando você fez, né? Eu vou fazer a minha capacitação e vou pagar à vista. E essa capacitação, esse desenvolvimento, esse investimento, vai me trazer 3, 5 vezes mais o que eu vou investir. E você tirou, no primeiro mês você já tirou o que você investiu, né? Isso você vai tomar decisão. Não precisa ser em casa, né, em casal, em família, mas é bom que eles participem. Você pode decidir, mas comunicar, né? Falar com ele, comentar, olha, não tem aquele treinamento que eu estava pensando em fazer? Pois é, chegou a hora. Você não está pedindo autorização, você está combinando, né? Está deixando ele a par do que está acontecendo na sua vida também, no que é importante para você. E fortalece a relação. A diferença entre o capricho e sonho. Ah, isso também não é nem essencial e supérfluo, é capricho e sonho. O que é, eu quero, né? Como eu falei assim, um exemplo, né? Eu vou comprar um carro só para as pessoas verem que eu tenho um carro, ou eu vou comprar um carro porque realmente era um sonho eu ter um carro. A Andressa tirou a habilitação essa semana, parabéns. Conquistou a habilitação dela. A minha foi aos 30 anos também, Andressa. Eu coloquei lá, né? Você viu? A minha foi aos 30. E ela conquistando essa habilitação, acredito que não foi um capricho. Não foi para mostrar para ninguém, né? Não foi algo assim, ah, eu vou lá e tudo que eu já fui reprovada, agora eu quero mostrar. Não, foi um sonho, um desejo, algo que despertou nela e ela foi e realizou. Como as crianças também. Quando eu era criança, eu era muito caprichosa. Não era só sonhadora, eu era caprichosa. Eu queria porque eu queria e, enfim. E eu batia pé, assim, batia pé, chorava, fazia aqueles escândalos. Não é o ideal. Eu não ensino meus filhos, eu não gosto de dar esse exemplo para que os meus filhos não escutem dizendo o que é que a mamãe foi. Mas, em algum momento, se eu vi, eu vou ter que corrigi-los. Se eu vi eles fazendo, repetindo o que eu já fiz. E eram caprichos. E meus caprichos eram atendidos. O pior era isso. Eu já sabia que todas as vezes que eu fizesse aquele comportamento, meu pai ia comprar o que queria, minha mãe ia
realizar. E hoje, na vida adulta, eu não consigo. E isso me deixa contrariada. Às vezes que eu quero algo e, como eu disse, tudo que eu quero eu consigo, né? Às vezes que eu não consigo. Quando eu não consigo, eu fico muito brava. E realizar sonhos é tranquilo, porque realizar sonhos tem uma estrutura de transformar os sonhos em objetivos, traçar as metas, ir lá e alcançar. A gente ensina isso para os pequenos também. O primeiro salário na adolescência. Andressa, você começou a trabalhar jovem também? Foi? Pronto. Então, todas nós tivemos o primeiro salário na adolescência. Não vou dizer que a consciência era aquela, né? Ah, agora eu tenho o primeiro salário, eu já vou poupar, já vou investir para ficar rica no primeiro salário. O que eu queria era poder comprar roupa, ou eu poder ir para as festas, poder ir para o Carnatal, que era um carnaval fora de época lá em Natal. E eu paguei meu Carnatal, que antes eu não tinha como pagar. Era R$ 400 na época, acho que era, ou não, peraí. Eu sei que eu pagava R$ 80 por mês, eu pagava muito dinheiro para esse Carnatal, em muitos meses. Mas, para mim, eu só via, quando eu estava pagando todos os meses, eu não via sofrimento, eu já me via lá no Bicoca com o netinho e perto do trio e dançando. Era essa a visão que eu tinha. Tinha 14 anos, tá? 14, 15 anos. Então, a minha visão era essa. Não me importava se eu tinha que trabalhar das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde numa escola como auxiliar de professora de maternalzinho e maternal para, durante 3 dias, viver o meu momento no Carnatal. Isso era um sonho, era algo que eu queria e realizei na adolescência. Quando uma criança nasce, seus pais abrem para ela uma conta de investimentos, estão sendo precavidos e pensando no futuro. O meu tio fez isso para mim. Quando eu nasci, ele trabalhava na Caixa Econômica, ele abriu uma caderneta de poupança. Eu nunca vi esse dinheiro, mas eu sabia que existia. Eu sabia que existia a caderneta de poupança. Depois, na infância para a adolescência, eu já não soube mais. Mas existiu a intenção. Ele poupou por um determinado tempo. Algumas pessoas podem argumentar que o gesto é prematuro, porém, ao colocar na ponta do lápis um exemplo dessa prática, veremos que ela pode ser muito valiosa no longo prazo. Como eu falei da Natália Arcuri, aos 8 anos. Aos 25, ela tinha um apartamento dela já, que ela comprou à vista. Hoje ela tem 34, 35 anos, ela tem muitas outras coisas, mas ela foi crescendo na carreira dela, foi trabalhando muito, ela é jornalista, e ela ganhava com 24, 25 anos, ela já tinha um salário de 10 mil, 12 mil reais, que é muito bom. Ela já trabalhou na Record, tudo em grandes. E estava no começo da carreira, ela não estava com muita experiência, mas ela já tinha o investimento dela. Ela já investia desde os 8 anos. E ela fala sempre assim, que ela queria comprar um carro, era um carro vermelho, tinha um carro específico que ela queria comprar. E ela comprou com 19 anos, 18, 19 anos. Por quê? Porque ela tinha esse dinheiro desde os 8, durante 10 anos ela acumulou. E teve esse dinheiro, não foram os pais que deram. É diferente o gosto de... Agora, eu acho que isso é muito de dom, né? Já vem nato da pessoa, né? Desenvolver. Que nem, por exemplo, o filho de Andressa. Meio, né? O Ele meio. já quer o computador colorido, ele quer um computador caro, que eu imagino, né? Mas ele já sonha com 5, com 4 anos. Eu acho que, por exemplo, essa menina com 8 anos já tinha essa visão. Mas tem gente que a visão entra depois da faculdade, ainda depois que quebrar a cabeça ainda. O nosso papel como pais é desenvolver a visão. Porque a Natália Arcuri, ela pode já ter isso nato, mas pode ter... Os pais ajudaram. Os pais, exato. A família deles são família de investidores? Não, não era. Não era uma família de investidores. Pelo contrário, ela queria investir para ela sustentar os pais. O que motivou ela, o motivo Não, é o dom mesmo, aí já vem dom, já vem nada. O motivo dela, porque nós temos nossos valores. Lembra que eu já falei na aula? Que nossos valores é o que nos motiva a nós fazermos o que nós fazemos. Se ela tem um motivo forte,
que no caso era sustentar os pais, esse motivo forte fez com que ela chegasse onde ela chegou hoje. E ela visualizou tudo, o poder do imaginado, né? Assim, do que ela imaginou, do que ela criou, foi muito forte. Todos nós temos como desenvolver, mas alguns realizam e outros não. Não é questão do ter o dinheiro, porque tem pessoas que têm o dinheiro e não investem bem, como você falou. Tem o dinheiro e quebra. Ou como a Dariane disse, ela virava as costas, o dinheiro aparecia, o dinheiro vem atrás dela e ela vira as costas para o dinheiro. O dinheiro chegar e ele não ficar, temos que avaliar o que está acontecendo. O que eu estou comunicando? Que dinheiro não é importante? Que dinheiro não é bom? Ele não é para ser o principal nas nossas vidas, de jeito nenhum. Mas ele é um meio para realizar muitas coisas. Sem o dinheiro, eu não conseguiria ter feito minhas formações, sem o dinheiro, eu não conseguiria estar esse ano aqui na Colômbia, vivendo um ano, quase um ano, assim, de aquele sabático, né? Que fala um ano sabático, um ano totalmente diferente, e que eu tenho aprendido muito com esse ano. Eu nunca quis morar em cidade pequena, e eu falava, eu sou urbana, o que eu vou fazer em cidade pequena? Não gostava nem de interior, nada. Sempre morei em capitais. E eu estou numa cidade muito pequena. Em nenhum momento eu reclamei dessa cidade. Eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Eu não estou porque, como o Carlos disse, porque toca estar aqui. Não, não toca estar aqui. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. E eu escolhi. Mais ou menos assim que funciona. Em relação ao dinheiro. O que você escolhe hoje em relação às suas finanças? Você vai cuidar delas? Ou você vai deixar a vida me levar, né? Vai deixar para ver o que dá, qual o resultado que vai ter. Independente de formação. Por que eu digo isso? Porque nós já ouvimos falar de pessoas que não tinham nem formação. O Kaiser, não sei se vocês conhecem o Kaiser. Kaiser é do marketing digital, como o Pablo Nassau, influenciador. Kaiser estudou até a 7ª série. E ele se recusa a estudar. Porque ele disse que ele quer continuar dizendo que ele tem os milhões, a finança, ou tem o império dele, mesmo sem ter estudos. É uma crença dele. Aí o que é que travou ele? Deixa eu dizer, um grande sonho. Ele quer pilotar avião. Ele pode pilotar avião, tendo estudado a 7ª série? Não pode. Então, o que ele quer não é uma faculdade. O que ele quer é pilotar avião. E hoje já está se abrindo a mente dele para outras coisas. Porque conversaram com ele está muito amigo daquele... É um da Paraíba, só que eu esqueci o nome, que trabalha muito, tem faculdades, trabalha muito em desenvolvimento também. Ele está muito amigo desse. E ele agora já está pensando em fazer faculdade, o Kaiser, que dizia que não ia fazer. Fazer faculdade de administração, de ciências contábeis, né? Tava decidindo lá. Mas são o quê? São os valores que ele carrega. O que levou o Kaiser a fazer esse império? Foi um problema, né? Assim, algo mal resolvido com o pai dele, com os pais, na verdade. Ele foi rejeitado por pai e por mãe. E ele, desde cedo, né, ele colocou isso como um impulsionador. Queria mostrar que ele era capaz. Independente da questão intelectual que nós tenhamos. Se tem faculdade, se não tem faculdade, não importa. Quando nós queremos, nós podemos fazer as coisas acontecerem, né? Então, quando uma criança nasce, os pais, já contei, se você passa a depositar um valor fixo de R$100 por mês, R$100, numa conta destinada para o futuro do seu filho, perceberá que ao completar 40 anos, eu poderia ter, ó, se meu tio tivesse ainda a poupança, eu com 41 aqui, ele terá em mãos a quantia de aproximadamente R$1 milhão. R$100 por mês. Lá depois. Por quê? Porque juros compostos, o dinheiro ele vai atualizando, eu coloco 100, no mês que vem não tem 100, tem 101, que depois vai de 101, vai para 103, vai se acumulando. Então, se seus pais podem não ter tido condições de fazer isso por você, mas ao tomar consciência de todos os ensinamentos que a gente teve aqui, você, com certeza, terá isso
para os seus filhos ou para a sua vida. Eu tenho 48 anos, quanto eu quero ter de reserva? Quanto que eu quero ter de patrimônio quando chegar no meu 60? Quando eu chegar no meu 50, que você já me disse que no seu 50 você já ia ter virado sua chave? Quanto que eu vou ter de patrimônio? Escreve isso e se compromete. Eu vou realizar, eu vou ter esse Eu acho que eu patrimônio. preciso dessa briga, por exemplo. Eu vejo muitas dores das pessoas. Eu era pobre e hoje eu sou rica, eu era não sei quem, eu tive que brigar para ter. Eu vejo muitas histórias, como essa de Kaiser mesmo, Essa né? de casa foi E eu por eu ter vivido muito uma comunicação passiva de conformidade, de estar bom, de não brigar com ninguém, o importante é estar viva. Eu acho que isso me acomodou, não brigar, insistir no que eu quero. Eu acho que foi isso. Você E viu eu na sua preciso infância me briga, uma revoltar com discussão? uma coisa, eu É, preciso criar uma revolta dentro uma revolta boa, né? do Uma chega. revolta com uma Do chega, meta, né? Não chega. brigar com isso. Chega de não ter cliente que Chega. pague 10 mil por um processo. Chega de trabalhar e não ver resultado. Chega de gravar vídeos e as pessoas veem, as pessoas gostam, mas cadê o retorno? Não chega, assim. Um chega poderoso para você, que é a possibilidade. Pode ser isso? Que eu escuto também, a mesma coisa que você está falando, assim, pessoas que deram um chega, como o Paulo Vieira fala, né, assim, que ele chega, assim, aqueles estridente e algo grandioso acontece. Onde será que você precisa, né? Mas eu acho que eu não digo se chega. É porque a sua consciência, eu tenho consciência que tem algo para acontecer, mas é aquela história, eu ainda não sei o que é esse algo, qual é o algo que precisa acontecer. Eu visualizo. Eu digo, eu estou no caminho para os Estados Unidos e eu me comprometo e eu falo do meu objetivo. Tem gente que diz, não fale não, porque não vai acontecer. Eu disse, eu falo porque eu me comprometo. Se eu falo, eu me comprometo. Aí depois chega ali nesse me pergunta, diz quando você vai? Aí eu falo, não, eu vou. Eu só não vou agora, mas eu vou. Eu A continuo Lu não dizendo. está o tempo todo, vou para a Espanha, vou para a E o Espanha, que é que virou a chave aconteceu? agora, E o quando que é que ela aconteceu? decidiu, Ela não tinha ela data. disse, vou para a Espanha, e as coisas estão acontecendo. Porque se compromete. Tem gente que diz, não fale, porque se você falar, você vai atrapalhar, as pessoas vão trazer energia. Mas tem pessoas que funcionam com comprometimento. Eu funciono com minha palavra. Se eu der a minha palavra que eu vou fazer algo, eu vou me cobrar. Só para concluir, já estamos terminando, já passou dos 40 minutos, nem olhei a hora, mas deixa eu olhar aqui. Eita, vamos lá, que já passou foi muito. Então, as 6 lições sobre prosperidade financeira que traz o Pai Rico, Pai Pobre. Tudo que a gente conversou aqui hoje veio do Pai Rico, Pai Pobre, veio do que eu já aplico, tá? Veio de, acho que é futebol aqui, que eu tô escutando os gritos, não tava sabendo o que era, né? Deve ser a Copa do Mundo. E eu quero trazer para vocês essas 6 lições. Primeiro, os ricos não trabalham por dinheiro, eles trabalham por propósito, eles trabalham por objetivo, eles trabalham por ter uma visão. Li, qual é a sua visão? Abre o microfone, por favor. É isso aí. A minha visão é eu enxergar lá na frente e ter uma liberdade, eu poder ajudar pessoas, eu poder ser livre para contribuir com o universo, com as pessoas que eu gosto e saber que eu posso contribuir só sendo rica, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Agora, junta isso com sendo rico, do teu propósito com o dinheiro. Porque quanto mais você tiver, mais você vai poder distribuir isso, né? Contribuir com o teu propósito, fortalecer o seu propósito. Hoje eu me sinto a tal da liberdade, né? Hoje eu me sinto livre em poder, em alguns momentos, não trabalhar. Pegar uma manhã, pegar uma tarde e deixar para mim. Isso eu me sinto livre. É uma das liberdades que eu gostaria de ter, uma liberdade profissional, de que eu pudesse realizar outras coisas, não só trabalho. Tirar um tempo para mim, para as crianças.
para estudos. Segundo, por que possibilitar a proficiência financeira? Diga aí, por que vocês acham que é uma das lições? A proficiência financeira é o quê? Você se capacitar, você poder ter maiores rendimentos. Mais. Que é essa questão 2, né? Uma das 6 lições para a prosperidade financeira. Porque possibilitar a proficiência financeira. Não sei, diga aí. A proficiência financeira é quando eu busco aprender sobre finanças, sobre investimentos, para que eu seja mais rico. Então, quando eu entender que um investimento pode trabalhar a favor dos meus objetivos, eu vou estar o quê? Sendo mais rico. Então, por que possibilitar, quer dizer assim, por que investir no conhecimento de finanças? Sara nem chegou. Ainda não. Aí, terceiro, cuide do seu negócio. Tanto o Lineci quanto o Andressa, quanto eu, na nossa três, o que é que nós estamos fazendo hoje com prioridade em nossas vidas? Estamos cuidando dos nossos negócios. Então, quando eu cuido do meu negócio, eu estou desenvolvendo a prosperidade. O que mais? Agora, 4. A história dos impostos. Essa parte dos impostos, ela é um pouco complicadinha, tá? Porque ele diz estratégias para pagar menos impostos. E os ricos, eles procuram planejamento tributário, procuram assessoria advocatícia, né? Contrata a Luciana, né, Andressa? Para quê? Para saber como que pode pagar menos imposto. Não é porque ele é rico, ele vai pagar mais imposto. O pobre paga todos os impostos sem pedir desconto. O rico, ele cria oportunidades, benefícios, ele fala com os políticos e tudo, ele mexe os pauzinhos para ter um planejamento tributário, paga menos. Então, é a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. O poder das sociedades anônimas também também é um pouco disso, né? Eu tenho uma sociedade anônima que tem sócios, tem cotistas, que eu vou receber dividendos. É uma ideia de crescimento financeiro também. Os ricos inventam dinheiro. Pablo Marçal, eu assim, admiro muito ele, muito, muito. Cada dia ele cria novas mentorias, novas coisas, e ele já é muito rico. Poderia parar e, não, agora eu não vou criar, não, agora eu vou descansar um pouco. Mas ele tem prazer em fazer isso e ele vai criando mais coisas. Né? Na política, agora, nos últimos dias, eu achava que ele ia definhar, de tão assim, né? Ele estava assim, né? Olheira, tudo estava bem, mas foi uma escolha dele. Não foi por dinheiro, foi propósito. Foi o propósito dele, né? Que era para fazer um Brasil melhor, né? Trazer uma política mais responsável, uma administração dos recursos melhor, mais alinhada com os princípios dele. E ele foi eleito, né? Deputado federal. E sexto, trabalhe para aprender, não por dinheiro. Todos os dias eu aprendo algo com o meu trabalho. Nem que seja aprender a dizer não, porque eu não sabia dizer não. E eu vou desenvolvendo isso. Capacidade de negociar, capacidade de trazer como fazer mais dinheiro para mim, para os meus clientes, desenvolver quem não fala em público, porque eu não falava em público. Muitas vezes as nossas dores é o que as outras pessoas vão se conectar. O que foi uma superação para mim, o que já foi uma dor e hoje é uma superação para mim, é o que vai me conectar com outras pessoas. Conte a sua história, né? Faça a linha do tempo, se conecte. Outro dia eu falei com a Ali sobre isso, não foi, Li, para a gente escrever a história, né? Como que eu conto a minha história? Falando os altos e baixos, construindo e sempre lembrando. Não ficar muito tempo na história triste, né? Na órfã, que eu fiquei órfã, né? Eu não fico muito tempo contando que
que eu sou órfã. Eu conto, assim, eu amei o meu pai, foi algo que eu senti, mas depois, o que eu trouxe? Toda a garra, toda a experiência, todo o conhecimento, tudo que meu pai me ensinou, eu trago para minha vida. E foi isso que me fez forte. E foi isso que me fez chegar onde eu estou hoje. De ter realizado meus sonhos, eu não digo só de finanças, mas de realização pessoal, de não ter deixado ninguém colocar rótulos em mim e dizer assim, você não tem como entrar na faculdade A, B ou C. Eu entrei numa empresa que ela está entre as 4 maiores empresas de auditoria do mundo, no mundo. E quando eu cheguei lá, o que é que me diziam? Eu tinha um sotaque de nordestina, eu morava em São Paulo, e numa das atividades, numa das dinâmicas, falaram assim para mim: você era para estar lá no Nordeste, vendendo água de coco. Não era para estar aqui, não. Lógico que doeu ouvir isso, né? Doeu. Mas eu virei, na mesma hora, eu falei assim: não, eu vim para cá para tomar a tua vaga, tomar a vaga dos paulistas, porque eu tenho capacidade. Então, eu falei isso. Nunca mais eu ouvi nenhum tipo de comentário desse dentro da empresa que me contratou. Porque tem pessoas que têm uns comentários malditos, né? Assim, horários, não foi na hora certa, não foi da forma certa, e eu poderia com aquilo ter tomado para mim. Realmente, eu estou no lugar errado, é para eu voltar lá para Natal, porque aqui eu não vou crescer. Pelo contrário, eu falei, eu vim para cá para tomar a oportunidade da pessoa daqui que não se capacitar, porque eu me capacitei para estar aqui. E isso me fez forte muitas vezes, em muitas oportunidades. E aqui, para fechar, uma árvore do conhecimento, das possibilidades. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. É um provérbio africano. Não sei quem escreveu, mas eu achei legal para trazer aqui para a gente. Muito obrigada pelo encontro, por vocês estarem nesse momento do ano. Que bom que deu tempo, que eu ia ter que sair agora às 6 horas. Eu passei os meus 40 minutos, meu Deus, e o telefone tocando aqui. Vamos lá. Deixa eu só, peraí, só um minuto aqui. Tirar a foto, né? Deixa eu parar a gravação. Deixa eu vir aqui.